Evangelho de João, capítulo 18, a partir do primeiro verso. Tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, no qual ele entrou e seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus, melhor dizendo, muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos. Amém. Vamos orar. Ó Deus, nosso Pai, o Senhor fale ao nosso coração nesta manhã, pelo estudo da palavra, Senhor, e nos aplique a nossa alma, nos faça entender esses capítulos e aplique ao nosso coração, em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados, Senhor, no Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Irmãos, eu disse para vocês, já há algumas semanas, que nós vamos, nesta ceia do Senhor, nós vamos dar encerramento a um curso que eu procurei ministrar aqui durante algumas semanas no Evangelho de João, mostrando como nós podemos usar o Evangelho de João para a obra da evangelização. Eu disse para vocês que hoje nós vamos, nessa ceia, nós vamos finalizar, exatamente abordando de maneira geral esses últimos capítulos, do capítulo 18 ao capítulo 21, pensando, irmãos, eu queria pensar com vocês em três coisas aqui, que é básico para tudo que nós falamos e é muito importante na obra da evangelização, que é a nossa função nesse mundo. Nós estamos aqui para evangelizar, para levar adiante o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então eu queria pensar com vocês o seguinte: a primeira coisa é a nossa comunhão com a pessoa de Deus, através do seu Filho Jesus Cristo. Esse é o primeiro ponto que eu quero abordar aqui, lendo esses capítulos. Segunda coisa é o nosso trabalho que nós temos, irmãos, de servir os nossos irmãos, que conhecem também Jesus Cristo e que precisam de nós, como nós precisamos deles nessa caminhada cristã. A segunda coisa que eu quero meditar com vocês aqui hoje. E a terceira coisa é o nosso trabalho com as pessoas lá de fora, as pessoas que não conhecem Jesus, as pessoas que elas estão a caminho do inferno e da perdição eterna, a não ser que sejam alcançadas pelo Evangelho de Cristo Jesus. Então, essas três coisas: nossa comunhão com Deus, nosso serviço aos irmãos e o nosso trabalho de evangelização, vamos dizer assim, propriamente dito, com relação aos irmãos lá de fora. Então eu queria colocar três palavras também, dentro dessas três verdades aqui. Comunhão com Deus, eu quero colocar a palavra comunhão. Edificação, que é em relação aos nossos irmãos, essa é a segunda palavra. E a última palavra, evangelização. Então, comunhão, edificação, evangelização. No nosso curso, nós fizemos assim, nós íamos lendo um capítulo do Evangelho, eram aulas bem rapidinho, 20 minutos, 25 minutos, que eu abordava, fizemos até o capítulo 17, que eu abordava nosso papel, né, de evangelistas, os métodos que nós poderíamos usar nessa nosso trabalho de evangelismo, né? E o que é realmente evangelização. Essas coisas assim nós abordamos aqui bastante, irmãos, o que nós deveríamos falar, o que é realmente evangelização, os métodos que nós poderíamos abordar no nosso trabalho evangelístico, irmãos. E nós estudamos aqui, vimos cada capítulo, exemplo de Jesus, exemplo dos outros que estavam perto do Senhor Jesus Cristo. E o Evangelho de João, ele tem um propósito, que ele está aqui no final do capítulo 20, né, que eu convido vocês a lerem comigo. No final do capítulo 20, no versículo 30, que diz assim:
Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida eterna. Ou seja, o propósito do Evangelho, ele é evangelístico, mas ele é também de edificação, porque na medida que nós vamos lendo o Evangelho, entendendo a mensagem do Evangelho, nós podemos, entendendo essa mensagem, levar o Evangelho, de acordo com a mensagem do Evangelho de João, para as pessoas lá de fora, para que elas conheçam Jesus, Cristo, Filho de Deus, e para que crendo tenham vida em seu nome. Mas também isso é para nós, porque, irmãos, o Evangelho não é só aquele momento da nossa conversão, que nós ouvimos a primeira vez alguém falar de Cristo, aí nós cremos no Senhor Jesus, e depois nós nunca mais voltamos ao Evangelho. O Evangelho fica lá e nós nunca mais pensamos. Não, o Evangelho é para a vida toda. A vida cristã é baseada no Evangelho, é baseada na boa notícia, é baseada no que Deus faz em Cristo. Então nós sempre estamos voltando a Cristo, voltando à cruz de Cristo, para entendermos cada vez melhor quem é Jesus, quem é o Cristo, e para que nós tenhamos cada vez mais fortalecimento nessa nova vida. Então, o propósito do Evangelho não é só evangelístico, mas é também edificação, porque você já deve ter percebido, e aqui vocês todos são crentes já de anos, né? E vocês sabem que a palavra evangelização se refere a levar o Evangelho, e edificação se refere a nós, mais propriamente, né? Podemos usar essas duas palavras, só para fazer uma diferença, mas que não significa que não é Evangelho nessa edificação. Nós somos edificados no Evangelho, e nós evangelizamos o Evangelho, vamos dizer assim. Nós anunciamos o Evangelho, então tudo é o Evangelho. E o que é o Evangelho, irmãos? O Evangelho é exatamente o que João está dizendo aqui. É uma mensagem sobre Cristo. É uma mensagem de salvação, de boa notícia, de vida eterna em Cristo Jesus. Naquele homem que é um homem como nós, mas é diferente de nós, porque é um homem Deus, ou é Deus homem, que se encarnou, que continuou sendo Deus, mas que se revestiu de humanidade, tendo um corpo, tendo uma alma, tendo, sabe, irmãos, necessidades todas que nós temos. O Senhor Jesus Cristo comia, ficava cansado, Jesus tinha as necessidades normais dele, Jesus tinha que dormir, era um homem como nós. Jesus chorou, Jesus, ele sofreu numa cruz, caiu sobre ele a maldição de Deus. Então ele era um homem como nós, só que diferente, no detalhe, sem pecado, porque ele é santo, e ele é o Cordeiro de Deus que morreu para que nós não morrêssemos. Por isso que Deus aceitou o sacrifício dele, porque ele é Deus e ele é homem santo, perfeito. Então esse é o Evangelho, e os sinais que João diz são aqueles milagres que ele operou, aqueles grandes milagres que ele operou. O milagre da multiplicação dos pães e peixes, ressurreição de Lázaro, andou por sobre as águas, Jesus Cristo curou pessoas à distância. O João transformou água em vinho no casamento. Todos esses sinais que João conta para nós é para dizer assim: olha, esse homem aí é diferente dos outros, esse homem é o prometido no Antigo Testamento, esse homem é o Deus homem que veio para dar a vida eterna. Ele foi enviado pelo Pai. João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, as pessoas têm que ouvir isso, as pessoas têm que saber dessa mensagem, as pessoas têm que crer nessa mensagem, porque elas são pecadoras. João anuncia que elas são filhas. Olha só, Jesus disse: vocês são filhos do diabo, vocês amam os caminhos de Satanás, vocês amam a mentira, vocês amam o pecado, vocês odeiam a Deus. Jesus chamou a humanidade caída, muitas vezes no Evangelho de João, de mundo, a humanidade alienada, contrária a Deus, que odiou a Ele porque odeia a Deus. Uma humanidade que está desafiando a Deus todos os dias, e uma humanidade que é condenada por isso. Mas Jesus veio, Deus amou essa humanidade, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para aquele que nele crê, dessa humanidade não pereça, mas tenha
a vida eterna. Mas precisa saber disso. O Evangelho precisa ser anunciado, precisa ser pregado, precisa ser dito para todas as pessoas. E o Evangelho de João é isso, é esse anúncio. Então, meus irmãos, por isso que nós podemos usar esse Evangelho. Nós podemos sentar com os nossos amigos e ler um capítulo com eles, como eu procurei mostrar para vocês aqui nessa série de aulas, e mostrar quem é Jesus em cada capítulo, e chamar as pessoas à fé em Jesus, ao arrependimento, com muito amor, e vermos como podemos lidar com as situações. O Evangelho de João nos instrui muito, usar os métodos corretos, conversas, convidar a pessoa para um jantar, para um almoço, num momento, convidar as pessoas para a igreja, dar um livro, conversar sobre as coisas de Deus, usar a literatura, porque o próprio Evangelho de João é um método de literatura para evangelizar, mostrando que nós podemos dar livros para as pessoas, evangelizar as pessoas. Mas nós temos que fazer isso, irmãos. Mas para nós fazermos isso, e para nós também, em segundo lugar, edificarmos os nossos irmãos, nós precisamos estar em comunhão com Deus, na pessoa do Filho. Nós precisamos, aquelas 3 palavras: comunhão, edificação, evangelização. Mas só há edificação e só há evangelização quando existe comunhão. Eu não vou ler, irmãos, todos os capítulos. Até pensei nisso, ler, depois explicar algumas coisas, mas ia demandar mais tempo, imagino, do que eu tenho aqui com vocês nessa manhã. Então, o que eu vou fazer agora é exatamente mostrar para os irmãos, nesses capítulos, o Evangelho, a comunhão com Deus, o nosso trabalho de edificar uns aos outros e o nosso trabalho de evangelizar. Tá bom? Eu comecei aqui lendo com vocês, então, o capítulo 18, e o capítulo 18 diz para nós o que fala todo o Evangelho, que Jesus não estava sendo forçado a fazer nada, que Jesus Cristo, ele, como diz aqui no primeiro versículo, tendo Jesus dito isso, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, no qual ele entrou e seus discípulos, e Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se juntava ali com seus discípulos. Então ele atravessou o ribeiro e ele foi para aquele jardim, onde ele sabia que Judas conhecia e iria lá levar a guarda para prendê-lo, para que ele morresse. Então ele foi em direção aos inimigos, a Judas, para se entregar. No versículo 6, peço que vocês acompanhem comigo, no versículo 4, ele diz assim: sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se, quando chegaram os soldados romanos, a polícia do templo, ele adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? E eles responderam: a Jesus Nazareno. Ele disse: sou eu. E Judas, que o traía, estava com ele. Então veja que Jesus disse: olha, quem vocês buscam? Jesus antecipou. E depois que eles disseram Jesus, ele disse: sou eu. E aí eles caíram por terra pelo poder da palavra de Jesus. E aí então Jesus voltou a falar, a perguntar: a quem buscais? Versículo 7. Eles disseram: a Jesus Nazareno. E ele respondeu, versículo 8: já vos disse que sou eu. Se por me buscais, deixai vir estes. Então ele está se entregando voluntariamente pelos seus discípulos, e ele está aqui junto com isso, protegendo os seus discípulos, dizendo assim: olha, deixem eles ir, não toquem neles, porque os discípulos estavam muito fraquinhos, não podiam sofrer muito, não podiam ser presos, porque se eles fossem presos, eles não iriam resistir, ainda não tinham maturidade para isso. Então Jesus diz: deixa eles irem. Mas o tempo todo Jesus está fazendo isso. Jesus está em cumprimento à vontade do Pai, se entregando pelos seus discípulos e protegendo os seus discípulos. Pedro, na sua raiva, corta lá a orelha do soldado. Jesus repreende Pedro e mostra para Pedro que Pedro não entendia que o reino dele não viria pela força das armas, mas pela verdade. Versículo 10 diz: Simão, que tinha a espada, desembanhou e feriu
Mas Jesus diz no versículo 11: põe a tua espada na bainha, não beberei eu do cálice que meu pai me deu? Ele diz: não vai reagir, porque não é assim que eu vou cumprir a vontade do Pai, pela luta armada, mas é por me entregar. Eu até preguei naquele dia aqui, quando eu falei desse texto, eu disse assim: o Evangelho, o reino de Deus não iria ser implantado pela espada, mas pela cruz. Então Jesus diz: eu tenho que tomar esse cálice de sofrimento e não reagir com a espada, porque é isso que nós temos que tomar para nós, irmãos. O Evangelho, ele vem a nós com poder, mas não é com o poder da espada, mas é com o poder do Espírito Santo, do poder do Evangelho. Lembra que Paulo diz lá: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É um poder espiritual que vem a nós e nos atingiu. Se você é um crente, não é um crente pela força das armas, mas é um crente pela força do Evangelho da cruz, pelo poder de Cristo, pelo poder do Espírito Santo. O Evangelho vai se espalhando, não é como um governo normal, não é, por exemplo, como que está acontecendo lá em Gaza, naquela situação triste, em que Israel chega e destrói tudo, e toma posse pelo poder do que? Das armas, mas é pelo poder da verdade, é pelo poder do Evangelho, do Espírito Santo nos corações. Então é assim que o Evangelho vai se espalhando. Então Jesus ensina isso. Então Jesus se entrega, Jesus sofre, Jesus apanha, Jesus é acusado injustamente, Jesus morre, Jesus é sepultado, Jesus está morrendo, porque ele está fazendo o que ele veio fazer, irmãos. Ele tinha que ser o nosso substituto. Então Jesus está aqui, e o pecado que vinha sobre mim, eu estou aqui embaixo, Jesus fica na frente, e o pecado cai sobre ele, e junto com ele, com o pecado, cai a toda a maldição, toda a morte, e é por isso que ele morre no meu lugar. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele se entrega à morte, ele é sepultado, e ele então, ao terceiro dia, ressuscita. Naquele momento, eu queria que vocês agora pensassem no seguinte comigo: naquele momento, os discípulos não estavam entendendo nada. Pedro queria ferir o soldado, os outros estavam muito tristes, eles não estavam entendendo nada. Vamos ler agora o capítulo 20, versículo 1, que diz assim: e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhe: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. Eles não estavam entendendo, eles achavam assim: olha, acabou, Jesus morreu, e agora pior ainda, Maria Madalena vê lá o túmulo vazio, a pedra tirada, e ela diz: acabou, nem o corpo nós temos mais. Eles não estavam entendendo que Jesus tinha que morrer. Os discípulos pensavam que a morte de Jesus era o fim, mas a morte de Jesus não era o fim, a morte de Jesus era o início, porque quando ele morre, ele está morrendo para nos salvar, para nos ressuscitar. Eles não estavam entendendo isso, irmãos, e como eles não estavam entendendo isso, eles estavam tristes. Você lembra que no discurso de Jesus, Jesus diz assim: vocês estão tristes, mas vocês vão se alegrar quando vocês me virem. Mas por que vocês estão tristes? Porque eu disse que vou morrer, porque eu disse que eu vou para o Pai, e vocês estão tristes por causa da minha ausência, mas vocês não entendem que a minha ausência, que tudo que vai acontecer comigo é para a salvação. Mas quando vocês entenderem, vocês vão se alegrar. Uma coisa então que o Evangelho nos mostra, irmãos, que o Evangelho de João nos mostra, é que a vida cristã é uma vida de alegria na ressurreição de Jesus, na obra de Cristo, porque eu vejo na obra de Cristo que Deus me amou, que Deus me ama, que Deus deu o Filho dele, e que
o meu pecado, a minha maldição, a minha morte, a minha tragédia, meu total desespero e miséria acabaram na cruz de Cristo, e quando Jesus sai do túmulo, significa que ele venceu. Venceu minha morte, venceu o meu pecado, venceu a minha tristeza, a minha maldição, e agora a mensagem que a palavra de Deus traz a mim em Cristo Jesus é a mensagem da alegria da ressurreição. Eu pergunto a vocês, irmãos, Maria Madalena e os outros discípulos, tristes como eles estavam, eles podiam edificar uns aos outros? Não. Maria Madalena e os demais discípulos, tristes como eles estavam, eles podiam evangelizar as outras pessoas lá de fora? Não. Eu queria lhe chamar a atenção nesta manhã para o seguinte ponto. Como está? Eu vou colocar assim, queria que vocês pensassem seriamente nisso hoje. Qual é a qualidade da sua vida cristã? A sua vida cristã, ela é marcada pelo regozijo, pela alegria em Deus, ou apenas um costume, uma religiosidade de se professar cristão e de fazer algumas coisas que é própria do cristão? Porque, meus irmãos, tem uma coisa que eu queria meditar com vocês agora, chamar a mesma atenção para o pensamento da meditação de vocês hoje. Nós precisamos entender aquilo que nós lemos lá, e eu nem programei isso, mas nós lemos hoje lá em Neemias 12. O povo estava o quê? Alegre. Quem tinha alegrado o povo? Deus. Por que estava alegre? Por causa de Deus. E por isso eles estavam cultuando a Deus. Olhem agora ali na mesa, vocês não pegaram o bolinho, o pãozinho com alegria? Ninguém pegou assim, né? Com desgosto, mas com alegria. Por quê? Porque você gosta do pão, você gosta do bolo, você gosta do café com leite ou do café puro. Aí você pega aquele alimento com alegria, pãozinho de queijo, né? Você pega com alegria. Mas é isso, irmãos. Se o nosso cristianismo, ele é um cristianismo sem alegria, ele é um cristianismo arrastado, ele é um cristianismo desanimado, triste, está errado. Porque o cristianismo da Maria Madalena era triste antes dela entender. Nós estamos igual a Maria Madalena. Nós estamos assim. O que é que nós temos que fazer então? Nós temos que ir ao túmulo vazio, meditar nele, meditar no Evangelho, meditar no significado de tudo aquilo, e é isso que eu quero chamar meus irmãos nessa manhã, para que nós meditemos nessa verdade do Evangelho, da cruz, na ressurreição, no túmulo vazio, em tudo o que aconteceu ali, e observemos, irmãos, no versículo 13, o Senhor dizer para a mulher, Jesus dizer para a mulher: por que choras, mulher? Por que choras? Ela disse: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Aí Jesus diz: por que choras? De novo no versículo 15. Ela, cuidando que era o jardineiro, disse: Senhor, se tu levaste, dize aonde puseste, e eu levarei. Então Jesus se revela a ela: Maria, versículo 16. E ela, voltando, diz: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas para os meus irmãos. Acabou a tristeza da Maria. Por quê? Porque ela entendeu que Jesus estava vivo. Então, meus queridos irmãos, eu quero te convidar nesta manhã a se alegrar na ressurreição de Jesus, a pensar no significado, em como você estava antes de Cristo, no que significa a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, a alegria que Jesus está vivo. Irmãos, nós olhamos em volta e nós só vemos tristeza e dor, e nós todos aqui, nós estamos indo para a morte. Você pode
conseguir o que você conseguir nesse mundo, mas você sabe que você vai morrer. Mas o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Por que você morre? Por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. Mas nós não vamos mais continuar mortos, porque Jesus ressuscitou. É o que Paulo diz em 1 Coríntios 15. Ele ressuscitou para ser as primícias dos que dormem, ou seja, eu vou morrer, eu posso sofrer o que eu tiver que sofrer nessa vida e eu vou morrer. Mas Jesus ressuscitou. Jesus já pagou pelos meus pecados. Então eu tenho que viver essa vida e encarar a morte com alegria. Me alegrar na ressurreição de Cristo. Me alegrar no Deus que me amou, que deu o seu Filho. Me alegrar em Deus. Fazer igual o povo lá de Neemias. Amar o Senhor, me alegrar no Senhor, meditar no seu amor, na sua graça. E é esse Evangelho, é essa vida cristã de alegria no Evangelho que nos faz levar o Evangelho aos outros e edificar os nossos irmãos. Irmãos, no capítulo 20 ainda, no versículo 19, Jesus chega à tarde daquele primeiro dia das semanas, os discípulos estão com as portas cerradas, diz o texto, com medo dos judeus, se tinham juntado ali. Veja, Maria está chorando, os discípulos estão com medo, estão tristes e desanimados, estão acabados, estão totalmente sem alegria nenhuma, cheios de pavor. Mas então Jesus chega no meio deles e diz: paz seja convosco. E dizendo-lhes, mostrou o seu lado, e de sorte que os seus discípulos se alegraram. Vocês estão entendendo aqui a mensagem? Se alegraram vendo o Senhor. Então, Maria Madalena estava chorando, e quando ela viu o Senhor, ela louvou o Senhor, deixou o choro. Os discípulos estão com medo e também muito tristes, mas quando eles veem o Senhor, eles se alegram no Senhor. E aí no versículo 22 diz, Jesus soprou sobre eles o Espírito, e disse, recebei o Espírito Santo. Olha o que ele diz no verso 23, vamos ler? Aqueles a quem perdoados os pecados lhes são perdoados, e aqueles que lhe retiverem lhes são retidos. Por quê? Significa isso? Que eles seriam instrumentos do Evangelho, que eles seriam instrumentos de evangelização. Na medida que eles fossem levando o Evangelho e as pessoas fossem crendo, elas seriam perdoadas nos seus pecados. Mas, meus irmãos, é aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. É somente na alegria do Evangelho e da ressurreição que esses irmãos poderiam ser usados pelo Espírito Santo para levar o Evangelho às pessoas. E se as pessoas elas virem em nós a alegria do Evangelho, a alegria do amor de Deus, que nós amamos a Deus, e nós expressamos isso com nossas ações, nossas palavras, a nossa alegria é Deus, nós vamos estar evangelizando as pessoas, irmãos. Nós vamos levar elas a boa notícia com as nossas palavras, mas as nossas palavras elas vão ser autenticadas pela alegria que nós temos nesse Deus, pelo prazer que nós temos nele. E é tudo isso que está acontecendo aqui. Agora, tinha um que não estava lá com aqueles irmãos. Quem era? Tomé. Tomé tinha ficado tão triste, possivelmente, que não conseguiu nem ir se reunir com eles. Ou teve outro motivo. Mas Tomé não estava lá. Tomé, ele ficou em outro lugar, mas aí Jesus, 8 dias depois, e eu chamo a atenção de vocês, Jesus ressuscitou em que dia? Primeiro dia da semana. Jesus se revelou a Maria Madalena em que dia? Primeiro dia da semana. Jesus se revelou aos discípulos em que dia? Na tarde daquele primeiro dia da semana. Jesus se revelou a Tomé em que dia? Veja o que diz no versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Disseram depois os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele lhes disse, se eu não vi o sinal dos cravos em suas mãos, não puser o meu dedo no lugar dos cravos, não puser a minha mão no lugar, no seu lado, de maneira nenhuma o verei.
Tomé não estava naquele primeiro dia reunido com seus irmãos, mas então, de novo, no primeiro dia da semana seguinte, versículo 26, vamos ler. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio deles e disse de novo: paz seja convosco. E falou para Tomé: Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega a tua mão, põe no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Acabou a tristeza, acabou a incredulidade, acabou o desânimo. No primeiro dia da semana, Jesus se revelou a Madalena. No primeiro dia da semana, Jesus se revelou aos discípulos na tarde daquele primeiro dia, já tarde, né? No próximo dia, primeiro dia da semana, no domingo seguinte, Jesus se revelou a Tomé e tirou ele da tristeza. Hoje nós estamos aqui, irmãos. Por que nós nos reunimos no domingo? Porque o domingo é o dia da ressurreição. Então, nesse dia nós meditamos sobre a ressurreição e a obra de Deus no seu Filho Jesus. E eu queria chamar a atenção de vocês agora para a edificação. Por que aqueles irmãos se alegraram? Porque Jesus falou com eles. E eles estavam reunidos, juntos. E eles todos se alegraram. Por que Tomé não se alegrou? Porque Tomé não estava reunido com eles. Tomé não estava sendo o quê, irmãos? Lembra da palavrinha no início que eu disse? Qual a palavrinha que se aplica aqui? Tomé não estava sendo evangelizado ou não estava sendo edificado? Bora fazer um testinho. Quem acha que é edificado? Levante a mão. Só o Fernando? Eu vou colocar de novo, porque parece que não entendeu. Tomé ficou triste, não estava lá com os discípulos no primeiro dia, mas no outro dia, no segundo primeiro dia, né, no domingo seguinte, ele estava lá com os discípulos. Qual a palavrinha que a gente encaixa aqui melhor? Tomé. Tomé no segundo dia foi edificado ou ele foi evangelizado? Diga, Fernando. Diga. Evangelizado. O que você acha? Aqui, mais propriamente, para a gente colocar os termos, ele foi edificado. Né? Ele foi edificado. Por quê? Porque ele era dos apóstolos, ele estava lá. Que não deixa de receber o Evangelho. Lembra, Fernando, que eu falei? Que tudo é Evangelho. Só que eles foram entendendo melhor o significado do que Deus estava fazendo, do que Jesus estava fazendo. Eles não tinham ainda compreensão, mas eles foram entendendo melhor. E quando eles não tinham compreensão, eles eram o quê? Tristes, desanimados, medrosos. Quando eles compreenderam, eles ficaram o quê? Alegres. Tomé, como não estava lá, junto com quando Jesus se revelou, não foi edificado, não foi alegrado, não foi tirado daquela tristeza. Ficou uma semana, irmãos, triste. Enquanto os outros estavam alegres, eu não sei se é uma pregação do Spurgeon ou do J. Serralho, eu não lembro agora, mas diz assim, que enquanto os outros estavam alegres, Tomé estava triste, naquela semana inteira triste, porque ele não foi para a igreja, porque ele não estava no culto, porque ele não foi o quê? Edificado. Então, o ponto aqui que eu quero chamar a atenção de vocês é que o Evangelho ele tem que ser ensinado e continuar a ser ensinado, continuar a ser meditado. Você quer ver uma coisa, irmão? Deixe de ler sua Bíblia. Deixe de orar. Deixe de vir na igreja. Deixe de ouvir pregação. Comece a ouvir todas as coisas que vocês ouvem neste mundo. Comece a pensar em todas as coisas. Eu duvido que vocês vão ter alegria nisso. Por quê? Pode ter alegria do mundo, pode ter prazer do mundo, mas não vai ter alegria em Deus. O que eu quero chamar a atenção de vocês nesta manhã é o seguinte, é que você quer evangelizar os outros, você quer edificar os seus irmãos, se alegre na ressurreição de Jesus. A mensagem, olha só que coisa, a mensagem
finalzinho do Evangelho de João é essa, que os discípulos estavam tristes, mas se alegraram na ressurreição. A mensagem para nós é essa: meus irmãos, vamos buscar o Senhor, vamos orar, vamos nos aproximar dEle, vamos meditar no Evangelho, vamos meditar na obra dEle, e vamos pensar nisso, e vamos aplicar nossa alma, e vamos nos alegrar no Evangelho de Cristo. Irmão, Jesus já nos salvou, já fomos perdoados, a não ser que não sejamos crentes, né? Se não somos crentes, temos que fazer o quê? Crer nele e nos arrepender. Mas se já cremos, já estamos salvos, já estamos perdoados, já vencemos a morte. E o que nós temos que fazer agora? É meditar e viver essa vida de alegria no Senhor. Aconteça o que acontecer, não importa o que aconteça na sua vida, Jesus está vivo, Jesus ressuscitou. Então, é assim que você vai fazer as duas outras coisas. Se a sua comunhão com o Senhor, você vai aumentar na sua alegria no Senhor, no seu amor ao Senhor, na medida que você conhece a Ele na sua obra em Cristo, nesse verbo, aí você vai ser uma pessoa que vai edificar os seus irmãos. Porque você vê que os outros tentaram edificar Tomé, porque eles sabiam. Olha o que ele diz aqui, vamos ler o versículo 24 e 25, diz assim: Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Vocês percebem aqui, quando nós estamos perto de Jesus, nós não conseguimos deixar de falar de Jesus, nós não conseguimos querer que os outros também saibam de Jesus. Então, eles chegaram para Tomé e disseram: olha, nós vimos o Senhor, Tomé, deixa essa tristeza, Tomé, olha, Jesus ressuscitou, a gente não sabia disso, nós não tínhamos entendido isso ainda, mas Ele apareceu lá para nós vimos as suas marcas, Jesus ressuscitou, Tomé, sai dessa tristeza. Mas Tomé não quis, né? Tomé disse: mas eu tenho que ver, se eu não vi. Mas você percebe que os outros irmãos, eles estavam edificando Tomé, eles estavam animando Tomé, não deixaram Tomé sozinho, eles foram atrás de Tomé, e talvez por isso Tomé estava com eles no outro domingo. Mas eles puderam edificar Tomé porque eles estavam alegres, irmãos, nós temos que estar perto de Cristo, nós temos que estar perto da mensagem da ressurreição de Cristo, para nós edificarmos uns aos outros. Nós passamos a semana inteira, irmãos, levando, sabe, vou usar uma expressão aqui, bomba mesmo, de informações tristes. Se você acessa a internet, se você lê alguma coisa, se você ouve uma conversa, é só tristeza, irmão. Mas aqui, nós estamos ouvindo que Jesus o quê? Ressuscitou. Nós estamos ouvindo, eu quero dizer para vocês, não importa o que você sofreu nessa semana, está tudo bem, porque Jesus ressuscitou. Então, eu convido vocês a se alegrarem nessa mensagem hoje e continuarem se alegrando. Todo dia pegue a sua Bíblia e diga: eu vou ler este livro e eu vou pedir que Deus, ó Deus, me revele cada vez mais o Evangelho de Jesus. Porque a Bíblia fala só disso, de Cristo. Porque é tudo que nós precisamos saber de verdade. E o domingo é isso, o domingo é o dia que nós vamos juntos aqui. Aí tem esse homem aqui na frente falando essas coisas, que é o pregador, que é o ministro do Evangelho, que é separado por Deus, chamado por Deus, para passar a semana estudando, para poder domingo vir aqui, e na quarta-feira também, né, que é a oração, em todos os encontros, poder falar que Jesus o quê? Ressuscitou. E que o Evangelho é a nossa boa notícia, a nossa esperança. Então, meus irmãos, se aproxime, se alegre. Na medida que você fizer isso, você vai poder edificar os seus irmãos. Você vai poder exortar, corrigir, animar, repreender, ensinar seus irmãos com amor, com alegria. Por quê? Porque você está alegre no Senhor, porque você está edificado no Senhor. Agora, não vamos poder fazer isso, irmãos, se nós não meditamos na cruz. O salmista diz: porque estás abatido, ó minha alma, espere em Deus, porque ainda o louvarei. Eu louvarei ao Senhor. E por último, quero meditar com vocês no capítulo 21, brevemente, porque aqui acontece que
Jesus se manifesta outra vez aos discípulos no mar de Tiberíades. E aqui o ensino é que Jesus os chama para serem pescadores de homens. Eles não tinham conseguido pescar nada, mas então o versículo 4 diz, 21:4, e sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus, e disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa para comer? Responderam, não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aqueles discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu com a túnica porque estava nu e lançou-se ao mar. Com isso aqui, Jesus estava como que usando uma ilustração, mostrando para eles que eles seriam pescadores de homens. Olha, lá no capítulo 20 eu chamei a atenção para a edificação. Agora eu quero chamar a atenção para a evangelização. Eles seriam pescadores de homens. Mas para que eles fossem pescadores de homens, assim como eles pescaram aquele peixe pelo poder de Jesus e não pelo poder deles, eles teriam que fazer tudo pelo poder de Jesus e no Evangelho de Jesus. Diz o versículo 10, Jesus depois já tinha preparado lá alguns peixes, né? E logo que desceram em terra, diz aqui o versículo 9, viram ali brasas e um peixe, melhor dizendo, posto em cima, e pão. E aí Jesus diz: tragam os peixes que vocês apanharam agora. E Pedro puxou a rede cheia de 153 grandes peixes. E Jesus diz no versículo 12: vinde e comei. Então, comeram, se restauraram. E aí, meus irmãos, era a terceira vez que Jesus se manifestava já aos discípulos, depois de ressuscitar dentre os mortos, versículo 14. Mas aí então chegou a hora de ele restaurar o Pedro. E no versículo 15 ele diz: depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes, eu te amo. E disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou Jesus a dizer-lhe a segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me mais? Ama-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, estou lendo agora o verso 17, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. No 21, do 1 ao 14, era o que? Peixes. Mas do 15 ao 17 é ovelhas e cordeiros. Nós temos que pescar os peixes e nós temos que apacentar as ovelhas. Mas para apacentar as ovelhas e para pescar os peixes, nós precisamos depender de Jesus e nós precisamos nos alegrar em Jesus e amar Jesus, porque Jesus diz: amas-me? Porque ele tinha lá negado Jesus, lembra? 3 vezes ele disse: eu te amo, Senhor. Jesus está aqui nos ensinando que Pedro não podia ser restaurado sem amor. Não podia ser restaurado ao colégio apostólico sem amor. Não poderia apacentar as ovelhas de Cristo sem amor a Jesus. E assim nós temos que nos alegrar em Deus, em Cristo, como Maria Madalena, como discípulos, como Tomé. E nós temos que amar a Jesus para que possamos ser pescadores de homens e para que possamos apacentar as ovelhas de Cristo. Pescadores de homens que estão lá fora e apacentar as ovelhas de Cristo que estão aqui dentro, irmãos. E finalmente, ele chamou Pedro e disse para Pedro que ele iria sofrer, não é? Veja o que diz o versículo 18. Na verdade te digo que quando era mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia, aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que lhe dissera: Senhor, quem é que há de te trair?
Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste onde será? Perdão, e deste que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que testificou destas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. E aqui nós temos uma última lição do Evangelho, que eu queria compartilhar com vocês. Nós já fizemos aqui a exposição, né? Vocês lembram disso? Mas eu queria compartilhar em poucas palavras, irmãos. Primeiro, nós temos que falar a verdade de Jesus. Jesus não é uma fábula, Jesus não é uma mentira. Nós estamos aqui hoje, irmãos, cultuando um Cristo vivo, cultuando um Deus vivo, em nome do seu Filho que ressuscitou dos mortos. Nós temos que levar ao mundo, não é uma fábula, mas é uma mensagem sobre esse Jesus que ressuscitou. João diz, essa mensagem, o seu testemunho, o testemunho do discípulo que escreveu, que foi João, o apóstolo, é verdadeiro. Nós sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. E essa mensagem ela tem que ser levada até a nossa morte, irmãos. Eu quero chamar os meus queridos irmãos para a sua missão, para a missão minha e de vocês. Por que nós estamos nesse mundo, irmãos? Para andar em comunhão com Jesus, para edificar os nossos irmãos e para pescar os que estão lá fora. Essa é a nossa missão. E nós fazemos isso nos alegrando em Deus e amando a Deus em Jesus. E nós vamos nos alegrar e amar cada vez mais a Deus quando nós meditarmos mais e mais na cruz de Jesus e na ressurreição de Jesus. E é por isso que nós estamos aqui todo domingo falando disso. Hoje é o dia da ressurreição. E talvez você diga, pastor, mas o que será do meu futuro? Eu vejo aqui vocês jovens, eu vejo os mais velhos aqui, mas todo mundo, seja jovem, seja mais velho, tem preocupação com o futuro. Às vezes nós pensamos assim, quando é que eu vou morrer e como é que eu vou morrer? Quanto tempo eu vou viver? O que eu vou fazer na minha vida? O que eu vou conseguir? Ainda quero conseguir tanta coisa. Mas o que vai acontecer? O futuro é um enigma, né? Jesus disse para Pedro, tu vais morrer, vão te levar para onde tu não gostarias de ir, tu não vais querer ir, mas vão te levar para a morte. Pedro foi martirizado por amor a Jesus. Jesus estava dizendo para Pedro que aquilo seria a glória dele. Olha o que diz o versículo 19. E disse isto significando com que morte haveria ele de o que, irmãos? Glorificar a Deus. Então pense assim, a sua vida e a sua morte em Jesus, não importa o que aconteça com você, e não importa como você vai morrer, o que vai acontecer? Importa o seguinte, se você está em Cristo, é para a glória de Deus. Agora, se você insistir e disser assim, sim, pastor, mas eu gostaria de saber o que vai acontecer, eu fico preocupado, eu fico ansioso. Aí você está fazendo igual Pedro fez quando viu o outro discípulo chegando. Olha o que Pedro diz. Voltando-se, Pedro viu que seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que nasceu e tal, tinha recostado o seu rosto no peito, se recostado no peito de Jesus. Aí o Pedro quer saber, Senhor, o que há de ser deste? Senhor, quem é que há de trair? Perdão. Aí ele pergunta, né? Eu li errado aqui. Pergunta do versículo 21. Senhor, e deste que será? Pedro está curioso. Aí Jesus disse, se eu quero que ele fique, ou até que eu venha, que te importa? Jesus está dizendo assim, o que Deus não revelar para você, não importa saber. Aí o que Jesus diz mais para Pedro? Segue-me tu. Ou seja,
eu não tenho que saber o dia da minha morte, eu não tenho que saber se eu vou conseguir ou não todos os meus sonhos, eu não tenho que saber o que vai acontecer, detalhes comigo. Isso Deus não revela, isso não importa. Só importa uma coisa: siga Jesus. Segue-me tu. E se você seguir Jesus, sua vida, sua morte vai ser para a glória de Deus. Amém. E você já é vencedor, porque Jesus já está vivo, já ressuscitou. Então, meu irmão, eu quero que você saia daqui hoje pensando assim: não tem motivo para preocupação, não tem motivo para tristeza, não tem motivo para nada. Sabe por que nós nos preocupamos tanto, nós ficamos tristes, preocupados, angustiados? É porque, meus irmãos, nós estamos pensando pouco no túmulo vazio. Nós estamos meditando pouco na cruz, no sepultamento, na morte de Jesus, no sepultamento de Jesus, na ressurreição de Jesus. Nós estamos igual Maria Madalena, chorando, 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 enquanto Jesus está do lado dela, dizendo para ela o quê? Mulher, por quê? Choras. Então, se eu puder dar um último conselho, que eu estou insistindo muito nisso nesta manhã. Meu querido irmão, se alegre no túmulo vazio. E não importa o que aconteça, Jesus diz: siga-me tu. Ponto final. Enquanto você vai seguindo, edifique seus irmãos e evangelize os que estão lá fora. Essa é a nossa missão. Amém? Vamos orar? Vamos pedir que Deus nos abençoe neste propósito. Senhor, obrigado, porque nós podemos nesta manhã fazer esse encerramento do nosso curso de evangelismo, no Evangelho de João, e podermos, Senhor Deus, meditar aqui, hoje que é uma manhã da ceia do Senhor, meditar nesses capítulos tão maravilhosos, tão preciosos. Oramos, pedimos que o Senhor coloque no nosso coração a sua palavra, a sua verdade, Senhor, que nos alegre, Senhor, em Ti. Senhor, nos faz ver o Seu amor. Pedimos isso, Senhor. Nos faz entender cada vez mais o Seu amor, a obra que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário, dando o Seu Filho, e o Seu Filho indo até lá, e nos libertando definitivamente, porque Jesus morreu e Jesus ressuscitou. Senhor, alegra o nosso coração, nos dê graça para nós seguirmos Jesus e nos aproximarmos dEle e nos alegrarmos nele cada dia e amarmos a Ele mais e mais cada dia, Senhor. E nos usa, Senhor, para levar o Evangelho àqueles que estão lá fora, nessa alegria, neste amor, que eles vejam em nós a alegria e o amor em Deus, de Deus, e edificar os nossos irmãos. Nós possamos edificar os nossos Tomés, edificar as nossas Marias Madalenas, aqueles irmãos que estão fracos e tristes, edificar uns aos outros, levando a eles a sua palavra, o seu consolo, a sua alegria, o Evangelho de Jesus mais e mais. Abençoa a nossa querida igreja, Senhor. Nós estamos aqui, os irmãos que hoje não estão aqui, abençoa todos para que possamos crescer cada vez mais no amor e na alegria em Jesus, e assim na comunhão, na edificação e na evangelização. Em Cristo Jesus oramos e agradecemos. Amém e amém.